Boa noite, boas-vindas. Vamos começar. Livro Agenda Cristã, de André Luiz. Psicografia de Chico Xavier. Sinais. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Estamos falando agora sobre as diferentes ordens de espíritos. E hoje não é uma pergunta, é uma explanação dos espíritos sobre a escala espírita. E começa com observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de se despojar. Esta classificação não tem nada de absoluta, apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta um caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, se formar maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Aqui se dá o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquirido sobre esse ponto, tenham os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não falta quem se agarre a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos não dão a menor importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a acreditar que, por serem espíritos, todos sabem tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem conhecimentos limitados são, como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem se mostrar divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem, sobretudo, se se trata de uma divisão que nenhum punho absoluto apresente. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos.
Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Na segunda, se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Na primeira, finalmente, se compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com características bem positivas. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, será fácil determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, assim, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porque só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Todavia, faremos notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Então, daí nós deduzimos que essa categorização foi feita por Allan Kardec com auxílio dos espíritos. E vamos começar a ler isso a partir de amanhã. No Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, vamos ler uma mensagem de Hahnemann, mensagem que foi transmitida em Paris no ano de 1863. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é dado reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos que de boa vontade se compraz, que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Assim, por exemplo, o indivíduo propenso a se encolerizar quase sempre se desculpa pelo seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no organismo, acusando Deus dessa forma pelas suas próprias faltas. É ainda consequência do seu orgulho que se encontra em meio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, assim como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acredite, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. E persuadam-se de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter.
Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera se tornará concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode se tornar direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. A experiência mostra aos espíritas até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as suas vistas. Compenetrem-se, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira se corrigir sempre pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Muito, muito, muito bem, é isso mesmo. E terminamos as nossas leituras com uma trovinha de Lobo da Costa, que está no livro Perdão e Vida, psicografado por Chico Xavier. Agressão e sofrimento, injúrias em derredor, recorda em qualquer momento que Deus faz sempre o melhor.